Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Nós vamos ler até o verso de número 26, ok? Está escrito assim o texto sagrado: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixará perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Verso de número 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Nós estamos uma série com um sermão expositivo, falando sobre o Sermão da Montanha. Estamos dando continuidade àquilo que está na sequência do texto sagrado. Amém, irmãos? E hoje eu quero falar dentro desse assunto, contexto geral, numa sistemática geral, fala sobre Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 13, que é o versículo de número 21, e não matarás. Então nós vamos falar sobre um tema sobre a morte e a vida. O nosso tema é morte e vida, amém, irmãos? Então é sobre isso que nós queremos trabalhar hoje. E nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos aqui, tá? Vamos trabalhar também duas matérias dentro do campo, né? Da teologia, que é a soteriologia. Para quem não sabe, a soteriologia fala sobre a doutrina da salvação. Doutrina quer dizer ensino, ou seja, é por meio desta sistemática que nós aprendemos sobre a salvação. E também nós iremos falar um pouco aqui sobre a tricotomia, o homem tricótomo, o homem tripartido, ok? É sobre isso. Soa um pouco estranho aos seus ouvidos essas expressões, mas aos poucos nós iremos nos acostumar com essa linguagem, amém? Então é isso. Nós queremos nos basear nesta noite sobre este assunto com uma pequena pergunta para darmos início a esta mensagem. E a pergunta é: se vamos falar de morte, como que a morte se inicia? Se alguém perguntar para você como que se inicia a morte, ou aonde dá início a morte, é uma pergunta que se dá para nós pensar. Ela é relevante na sua pergunta. E a Bíblia vai nos dar resposta muito clara, muito contundente com relação a esta pergunta. E nós vamos ler Gênesis capítulo de número 2, verso de número 16 e verso 17. Vem comigo para a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra, e eu quero te convidar a ler esse texto comigo. Gênesis, no seu capítulo de número 2. Eu gosto muito, os irmãos já são, de praxe aqui. Quem já me conhece sabe que eu amo o livro do Gênesis. E não tem jeito, sempre eu tenho que voltar aqui.
Então vamos lá, capítulo de número 2 do Gênesis, versículo de número 16 e o 17, está escrito da seguinte forma: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, quem foi que disse? Deus. Deus que falou isso. O que Deus falou, pastor? Deus deu a Adão uma lei, uma ordem, dizendo que toda árvore do jardim, todas as árvores do jardim, eles poderiam comer do fruto dessas árvores livremente. Mas havia uma árvore específica que o Senhor Deus determinou que eles não deveriam comer daquele fruto. Olha, da árvore da vida eles poderiam comer do fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aleluia. O que aconteceu? O cenário todo mundo conhece, mas vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer com respeito a este cenário. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no seu capítulo de número 3, vem comigo, Gênesis, no seu capítulo de número 3, no versículo de número 6 e versículo de número 7, olha o que está escrito, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Presta atenção, irmãos. Deus tinha dado uma ordem, o pai tinha dado uma ordem, sim ou não? Deus disse, não coma, porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. E nós acabamos de ler que a mulher, Adão, que essa mulher que você conhece por nome de Eva, ela só vai receber o nome de Eva depois que ela comete o pecado. E quem dá a ela esse nome de Eva é o seu marido Adão. Mas se você ler Gênesis capítulo 5, versículo 1, você vai ver que Deus chamou os dois de Adão, a mulher e o homem. Por que, pastor? Deus chamou os dois de Adão, porque a palavra Adão, transliterada para nós, quer dizer, aleluia, humanidade. Então Deus estava dizendo que a partir deles dois surgiria uma humanidade. Muito bem, então esta mulher que agora vai estar de frente com a árvore que Deus disse para eles, não coma, não toca. Presta atenção, quantos aqui tem Deus como seu Deus? Amém? Isto é bom, mas ainda é muito pouco. Presta atenção, quantos aqui tem Deus como seu pai? Deus é seu pai. Tem alguém que tem dúvida? Não levantou a mão, deixa eu perguntar de novo. Quem aqui tem Deus como seu pai? Todos são filhos, amém? Glória a Deus, presta atenção. Deus, na qualidade de Deus, vai exigir de um homem, aleluia, alguns sacrifícios. Alguns sacrifícios Deus exige e pede, incluindo Jeová Jireh, aleluia. Mas Deus, na qualidade de pai, não pede sacrifício, não. O que Deus exige então, pastor? Deus, na qualidade de pai, exige obediência. E obediência não é sacrifício. Não, para filho, não. Deus diz para Adão, olha, está vendo a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Está vendo, meu filho? Sim, estou vendo. Dela você não pode comer. Filho obediente, já tinha ouvido o pai falar. Ele ouviu, sim ou não?
ele ouviu Deus dizer para ele o que ele tinha que fazer, nada mais, nada menos do que obedecer. Já tinha tantas árvores, já tinha tantos frutos, tinha até a árvore da vida com seu fruto lindo lá, esperando eles comerem para viverem eternamente no jardim de Deus. Mas sabe o que eles fazem? Abandona tudo que Deus preparou, abandona todo o banquete que Deus preparou, abandona todas as árvores lindas que Deus fez brotar no jardim para alimentar Adão e a sua mulher. Eles disseram: não queremos destas árvores, nós queremos aquela lá que ele disse que nós não podemos comer. Aí eles entram em uma área que Deus disse: não é a área que eu queria que vocês entrassem. Já adverti você, já falei contigo, desci no jardim na virada da noite para falar com você, vim para um relacionamento íntimo contigo, falar contigo face a face, e mesmo assim você com o coração obstinado vai tomar uma decisão que eu disse que não era para você tomar. Agora lá vai a Eva, a mulher de Adão, olha para a árvore. Esta mulher, aleluia, peca em 3 dimensões. Quantas dimensões? 3 dimensões. Eva peca, Eva cai. Presta atenção, irmão. O homem, aleluia, aleluia, não peca, aleluia, simplesmente porque ele quer. Não, ele só peca porque já está caído. Ele não cai para pecar, mas ele só peca porque já está caído. Eva só pecou porque ela já estava caída. Ela só vai praticar porque dentro dela já estava caída. Olha o que a Bíblia diz: vendo a mulher, aleluia, esta é a primeira área da tripartição, da queda de Adão. Qual é a primeira área? É a área da concupiscência dos olhos. Quantas pessoas que olham para coisas que Deus falou para ele por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, e disse no seu espírito: não toque, não mexa, você é exclusivo, te separei, te nomeei para mim, tu és meu filho para as coisas sagradas. Não toque, não ande por aí, não pratique tal coisa. Entretanto, todavia, o olho vê e diz assim: é tão bonitinho, papai, é tão desejável, papai. Foi o que Eva fez. Ela olhou para a árvore e a Bíblia diz que era agradável aos olhos. Cutuque o seu irmão aí e diga assim: ó, nem tudo que é agradável agrada ao Pai. Não, seja profeta. Nem tudo que é agradável aos seus olhos agrada aos olhos do seu Pai. Aleluia, aleluia. E ela viu, está no texto, que a árvore era boa para se comer. Aleluia. Tem coisas que você olha e diz assim: aleluia, meu paladar está desejando. O que é isso, pastor? Primeiro, ela cai na concupiscência dos olhos. Segundo, ela cai na concupiscência da carne. Paladar, língua, carne. Aleluia. Ela deseja, por ela desejar comer muito grande. Ninguém come nada que primeiro não deseja. Primeiro você olha, depois aleluia, vou comer esse trem, parece que está bonito. Quando você entra em um restaurante, em uma panificadora de nome, panificadora boa, irmão, não é essas que tem uma baratinha no final lá no cantinho. Panificadora top, sabe aquele negócio top? Que você entra, está uma vitrine bem exposta, aleluia, e você olha assim e fala: Deus, tá difícil de escolher o que levar para o café da manhã, porque é tanta opção. Já foi naqueles restaurantes, aleluia, que você olha assim e fala: que cardápio do céu, rapaz.
Tem coisa que eu nem sei o nome, mas parece ser bom. Aleluia, glória a Deus. Você olha, o seu paladar já começa a salivar, principalmente quando está bem bonito exposto. Aleluia, glória. Isso chama concupiscência dos olhos. Pastor, você está falando de concupiscência e eu nem sei o que é isso. Você está falando em português e em hebraico ao mesmo tempo, eu não estou entendendo. A palavra concupiscência transliterada para nós quer dizer prazer desenfreado. É aquilo que você não consegue controlar, que sai do seu domínio próprio. Até certos momentos você dominou, mas quando entrou na concupiscência, a concupiscência vai abrir uma outra porta chamada anomalia. E anomalia é o descontrole que você já perdeu para praticar o ato. E aí ela cai na terceira fase, que é a soberba da vida. E a Bíblia vai falar justamente disso. Que é quando ela diz que era agradável para dar entendimento. Não generalizando. Mas a grande maioria das pessoas que tem muito conhecimento, muito. Geralmente alguns são soberbos. Alguns geralmente são soberbos. Por quê? Se acham alguns melhor do que todos. Humilha o que não tem. E ela estava em busca disso. Porque a árvore era boa para dar entendimento. Soberba da vida. A Bíblia vai dizer, na primeira epístola de João, João vai dizer, em João capítulo de número 2, no seu versículo de número 6, ou 16, melhor dizendo: filhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Pastor, eu não entendi, o senhor falou isso mesmo, eu dei a volta para te mostrar algo. Por onde começa a morte? A morte começa no espírito do homem. Foi no momento que eles desobedeceram a Deus, por não controlar os seus impulsos e desejos, por desobedecer uma ordenança que Deus deu. Automaticamente, quando comeram, morreram. E o que é morte para Deus? Morte para Deus é diferente da perspectiva que nós conhecemos. No nosso conhecimento natural, entendemos que morte é quando alguém desfalece, o seu corpo tomba, fica anonimato, e aí todos dizem, morreu. Mas para Deus, morte, nessa perspectiva na qual eu acabei de falar para vós outros, é a última fase da morte. A primeira fase da morte é a morte no espírito do homem. O homem morre de dentro para fora. Ele morre no seu espírito. Quando isso acontece? Quando ele desobedece a seu pai. A desobediência é o agente promissor da causa da morte. Se não houvesse a desobediência por parte deles, certamente não teriam morrido. E a palavra morte vem do latim que quer dizer desligare ou desconectar. Então, morte na perspectiva de Deus é totalmente diferente da nossa perspectiva. E qual é a perspectiva de Deus, pastor? Morte para Deus é todo homem desconectado dele. Toda pessoa que está distante de Deus, distante do seu Pai, desconectado dele para Deus, tal pessoa está morta. Pastor, eu vim à igreja, deixa eu conectado com Deus? Não.
Não. Pastor, eu participar de todos os cultos me faz eu conectar com Deus? Não. Também não. Pastor, eu dar a minha oferta faz eu me conectar com Deus? Também não. Eu louvar aqui e adorar também me faz conectar com Deus? Também não. Não. Então o que faz me conectar com Deus, pastor? Só um caminho. Ele disse, para se conectar com Deus, precisa aprender isso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por meio de mim. O único caminho para o homem se reconectar, que é religar, reconectar com Deus, é por meio de Cristo Jesus, somente por meio dele, somente por meio de Jesus. Então nós entendemos que a morte entrou no espírito de Adão e Adão morreu. Só que eles comeram, um olhou para o outro e estamos vivos, vamos correr, vamos pular, que nós estamos vivos. E a Bíblia diz assim, os seus olhos se abriram, e quando se abriram, um olhou para o outro e viram que estava nu. Mas sempre estiveram nu, parece que nunca enxergou. Aleluia, os olhos foram abertos. Mas para Deus, mortos eles já estavam. Esta é a primeira morte. É a morte no espírito do homem. O homem morto no espírito não se conecta com Deus, não tem paz interior, não tem alegria no espírito, não tem convicção da salvação, não tem intimidade com seu pai, não tem relacionamento, não tem fome das coisas de Deus nem espirituais. Vive vagando sem destino, sem perspectiva, sem esperança, não sabe em que crer e aonde confiar. É assim o homem morto diante de Deus. Para alguns ele tem valor, a posição financeira dele pode dar a ele, para alguns, algum valor, a posição social pode dar para ele alguns valor, a posição, aleluia, que ele exerce diante da sociedade pode dar para ele alguns valores na visão humanista, aleluia, na visão capitalista, na visão socialista. Mas na visão de Deus, na ótica do reino, para Deus ele não tem valor. Por quê? Deus não viu ele em Cristo. Deus só valoriza aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Cristo, estes são amados de Deus, aleluia, são amados do Pai. Mas, aleluia, estas pessoas para Deus estão mortas, estão, aleluia, mortas no espírito. Essa é a primeira morte do homem. Nós temos também o primeiro fato de assassinato, que está lá em Gênesis também no seu capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. Vamos comigo? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 4, versículos 6 e 7 diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou cabe a ti dominar sobre ele. A quem Deus está falando? A Caim, antes de matar Abel. Preste atenção. No texto de Mateus vai falar sobre a ira. Mateus está dizendo que a advertência é não matar. Este era o mandamento da lei dada a Moisés. Mas o Senhor não veio para extinguir, abrogar aquela lei. Mas no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 12, vai dizer que mudando o sacerdote,
muda-se a lei. Então Jesus não mudou, mas ele elevou o nível da lei. Como? Na lei diz para não matar, mas no sacerdócio de Cristo, que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai dizer o seguinte, que agora como sacerdote que ele é, uma nova lei é colocada. E qual é a lei? Ele está dizendo que basta agora o homem irá-se contra o seu irmão, não precisa nem matar, só se irá, será digno de ser levado ao tribunal para ser julgado. Ou seja, irá-se na perspectiva dele é um desejo ardente para querer cometer algo muito mais pior e catastrófico. O que Deus está querendo nos mostrar? Que Caim estava com o coração inflamado em ira para querer matar o seu irmão Abel. Deus não tem problema com pecado, irmão, nem tampouco com ira, nem tampouco com morte. É tanto que ele desce e vem falar com Caim na ira de Caim. E ainda vai advertir a ele mais uma vez: o problema é a desobediência. Deus vem falar, aleluia, o homem não vai ser lançado no lago de fogo, aleluia, por causa do seu pecado praticado, não. Ele vai ser lançado por virar as costas à graça de Deus, a Deus ter falado com ele e ele não ter dado ouvido. É por esse motivo, aleluia, Deus desce e fala com Caim: se tu procederes bem, meu filho, tu não serias aceito? Está muito clara esta pergunta, não precisa de um bom analítico bíblico para entender que todos aqueles que fazem o bem, logo é aceito. Foi isso que Deus estava querendo dizer. Se teus caminhos fossem caminhos de bons testemunhos e exemplos, o teu sacrifício seria aceito. Aí Deus está olhando o coração do homem. Deus viu o coração, está claro, viu o coração de Caim. Olha o que ele diz: aonde Deus dá o território aonde é que o pecado fica, assentado à beira da porta do coração do homem. Olha o que ele disse: o pecado está à sua porta. Está ali, ó, batendo, está à porta. E Deus vai dizer para ele assim, ó: mas cabe a ti, diga, cabe a mim. Não, melhor é isso, diga, cabe a mim dominar sobre esse desejo. Escute, a Bíblia vai nos falar no livro do Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, se der tempo. E eu já li na Bíblia, existe aproximadamente mais de 37 livros na Bíblia. Quantos livros? 37 livros na Bíblia. Livros que está sendo escritos sobre tudo. Entre esses, os livros das nossas obras. Diga, livro das nossas obras. Está lá escrito no livro de Apocalipse: e foram-lhe abertos os livros. É o livro da vida. O livro lá não está no singular, está no plural. É mais de um. Então, o que acontece? Deus está vendo quem de nós tem a hombridade de clamar aos céus e dizer: me dá, Senhor, controle e domínio. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele entra. É assim? Resistir ao diabo e ele vai continuar perturbando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós sabemos, por que não resistimos? Aí você acha que Deus vai nos tomar por omisso? Deus, eu não sabia, eu não conhecia. A Bíblia está dizendo para Caim: não depende de Deus livrar não, filhinho. Depende de você, Caim. Cabe a ti, Caim, dominar sobre ele. Deus te deu governo. Diga, Deus me deu governo. Um homem em Deus é um homem que governa sobre os seus desejos.
aleluia, ele tem um governo da sua alma, do seu eu, da sua vida. Ele governa. Este é um homem em Deus. Um homem sem Deus não governa os seus desejos, não governa a sua alma. A alma é eu e tu, pessoa, alma, aleluia, não tem governo sobre ela. É levada por qualquer desejo, por qualquer coisa que aflora, por qualquer coisa que apresença, pelo sistema místico do mundo, pelas mídias que aflora os nossos desejos carnais. Ei, mas Deus está dizendo na sua palavra: cabe a ti dominar sobre ele. Tenha domínio, irmão, e você será um vencedor. Caim não dominou a ira para matar o seu irmão, aleluia. Quantas pessoas, aleluia, eu fiz uma pesquisa, segundo o site da UOL, no ano de 2023, essa pesquisa foi registrada no dia 8/12/2023. Aleluia. Está lá estampado no site UOL que o Brasil é em primeiro lugar no ranking no mundo. Aleluia, com maior índice de assassinato por ano. O ano de 2023 morreu no Brasil, vítimas de assassinato, 47 mil pessoas, 722. 47.722 pessoas foram vítimas de assassinato. Quanta morte! Por quê? Por causa que deram lugar à ira. Foi demônio, pastor. Possa ser que sim. Tem participação deles também. Aleluia. Mas o que é isso? Muitas pessoas distantes de Deus. Muitas pessoas desligadas do Pai. Filhos desobedientes, obstinados de corações. Filhos que não ouvem pai, nem ouvem mãe. A Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe, aleluia. Mas não honra, são obstinados. Caim não quis ouvir o pai está dizendo: ei rapaz, se tu for bom, logo tudo que você fazer vai ser aceito. Ele não quis ouvir Deus. Até quando Deus vai estar falando conosco, usando a minha vida, a vida do pastor, a vida do irmão, a vida do seu pai, da sua mãe, a vida de alguém que você conhece, usando para você? Será que Deus está perdendo tempo jogando conversa fora, falando aos seus ouvidos? Ou você acha que nós estamos aqui perdendo tempo, ou Deus está perdendo tempo falando no universo, falando nas igrejas, usando seus instrumentos, e nós de coração endurecido, não dando ouvido, e acha que tudo isso vai ficar assim, irmãos? Não. Essa é a segunda morte, é a morte que quando Caim matou Abel. E agora vamos lá para o Apocalipse, no seu capítulo de número 20, que é a terceira morte. Apocalipse 20, versículo 15. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga amém. Nós já vamos encerrar. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 15. Está escrito da seguinte forma. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Diz assim o texto sagrado: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Geralmente já não se fala mais dessas coisas que nós estamos falando hoje em dia. Nosso compromisso aqui é te conscientizar com relação a uma vida eterna com Deus. Esse é o propósito da igreja. E nós estamos claro aqui dentro de um texto, a qual está na narrativa que João tem esta informação, que ele está dizendo que havia um livro chamado Livro da Vida, e aqueles que os seus nomes não estavam escritos nesse livro. Olha a importância disso, irmão. Olha a importância para você que está afastado, você que não é evangélico.
A importância do seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, irmão. Quando você nasceu aqui na terra, nesse plano terreno, alguns no outro dia, outros alguns dias. No meu Nordeste, alguns com 7 anos de idade. Que os pais foram registrar, pastor. Alguns aqui que nasceram no outro dia, os pais já registraram. Outros com meses, né? Enfim, mas tem que ir no cartório e lavrar um registro, colocando o nome do seu pai e da sua mãe, sim ou não? Confirmando que você tem a paternidade biológica deste casal. É filho desse casal. E há um livro ali que é lavrado e registrado, fica no cartório, e o outro documento vem com você, ou seja, com seus pais. E para sempre você vai ter este registro lavrado nesse cartório, que você é filho desse casal, mesmo se você morrer. Amém? As coisas, diz Hebreus, desta vida é uma sombra, é um reflexo do que já aconteceu no mundo espiritual. Então, se há um documento lavrado aqui, que você é filho deste pai, desta mãe, desta casa que você nasceu, no céu também tem um cartório lavrado com um registro, que todos aqueles que é filho, tem que estar escrito nesse livro. Se não tiver o nome escrito naquele livro, não é filho. E o que acontece com o que não é filho? O que não é filho, não é digno de morar na casa desse pai. Então o pai diz, lança ele no lago de fogo, porque não é filho. É rebelde. Pastor, não entendi. Deus está te dando a oportunidade para você que não é cristão. Para você que se afastou. De quê? De se reconectar com o Pai. Aleluia. Esta é a terceira morte. Então vamos lá. O homem morre no espírito. O homem morre na alma. E o homem morre no corpo. Amém? Então a morte começa no espírito pelo pecado. Vai para a alma. E o homem morre nas suas emoções, vontades, intelecto. E depois ele toma o seu corpo. Aleluia, por último, que é o último estado da morte, que é a morte do corpo, é o desligar do corpo, desconectar do espírito e da alma com o corpo, e aí o corpo fica anonimato. E essa é a terceira fase. Amém? E aqui o homem é lançado no lago de fogo por um único motivo, porque o seu nome não estava escrito no livro da vida. Ele estava escrito em diversos lugares nessa terra, mas no livro da vida não estava. Mas por onde começa a vida? Do mesmo jeito. Por mesmo caminho que entrou a morte, a vida começa também no espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O que se une com o Senhor, Paulo está falando ali de casamento, de relacionamento. O que se une com o Senhor, torna-se um só espírito com Ele. É nesta aliança, neste conectar, de se unir com o Senhor, de se conectar com o Senhor. O que é salvação? O que é esta salvação? É reconectar, é o filho religar de novo com o Pai. Aleluia! Quando você estiver conectado, ligado de novo com o Pai, aí sim você está salvo em Cristo Jesus. Esta religação, Jesus veio para isso, para religar o homem que estava desconectado por causa das suas obras más. Mas Cristo no Calvário reconectou todos aqueles que desejam esta preciosa salvação. Os que se unem com o Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Então o Espírito de Deus vem no seu espírito, ressuscita dentro de você o seu espírito que estava morto. Aí você começa a ter vida no espírito. Esta é a primeira vida, é o ruach de Deus, vida no espírito. Aleluia. Começa a vida do mesmo jeito que começou a morte. Aonde? No espírito. Aí começa a vida de Deus em você. Deus começa a fluir em você. Você começa a sentir desejo das coisas do céu e da salvação. Amém? A segunda parte, só a vida para os que são em Cristo Jesus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2. Aleluia. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somente para este grupo de pessoas. Não é para todos.
não é para os que estão na igreja, não é para que vem somente em um culto, não. Você tem que ter convicção que você está em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Somente para este povo. Aleluia. A terceira parte nós temos em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Essa é a terceira fase da vida. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a vida em Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais planto, não haverá mais choro. Aleluia, porque isto foi coisas deste momento. Já passou, agora é uma vida e vida eterna. Aleluia, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus conosco para sempre. Aleluia, esta é a vida que Deus quer nos dar. É uma vida com Ele para sempre. Aleluia, o meu desejo para você é que você tenha vida no Espírito, que o seu Espírito seja inundado pela vida de Deus, que você seja obediente à voz do seu Pai. O seu Pai tem prazer em falar com você, que você esteja com os ouvidos abertos. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com seus filhos. Glória a Deus por isso, que Ele ainda tem prazer em nos advertir, em nos falar, em comunicar conosco, dizendo: sejam filhos obedientes, sejam filhos com corações voltados ao Senhor. Tenha o teu coração voltado a Deus, tenha o teu coração humilde diante do Senhor, se inclina diante dele. Aleluia, seja sensível à voz do Espírito. Se Ele disse não faça, não faça, não vá, não vá. Aleluia, se Ele disse humilha, peça perdão. Se humilha, volte atrás, não é vergonhoso, peça perdão. Aleluia, os humilhados serão exaltados. Mas seja obediente à voz do Senhor. Se fizeres o que é bom, logo serás aceito. A morte por meio de um homem entrou para todos os homens, mas a vida por meio de um homem também está disponível a todos os homens. Somente aqueles que desejarem a vida que Cristo tem para dar não provará do lago de fogo, mas provará de uma cidade santa, de um lugar, de um prazer que a sua alma nunca sentiu. Somente naquele lugar teremos um prazer incomparável que virá da parte do Senhor. Quantos entenderam a palavra de Deus? Você pode aplaudir Jesus por isso? Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!